Qualidade de vida chegando direto da clínica doutora Carla Mocelar. Bem-vinda ao último programa do ano, não, o primeiro programa do ano, né? Com o pé direito, pensando, claro, em nos deixar mais bonitas, é isso? É essa a missão, doutora? Essa é a missão, né? Adoro. Com muito amor e carinho, que venha 2023, né? Abençoado para todos nós, para a família de vocês, com muita saúde, com bem-estar, como a gente sempre tem que prezar, né, Rosi? Certeza. Focando na saúde e no bem-estar. Pois é, falando em saúde, em bem-estar. Bem-estar é a gente se olhar na frente do espelho e gostar do que vê, doutora. Exato. Mas para isso, como a gente já vem falando ao longo dos programas, precisa sim planejamento. E muito. E de um profissional capacitado. E aí eu já trago para vocês a doutora Carla Mocelar, que é biomédica, e equipe, né? Para fazer todo esse gerenciamento para a gente chegar bem, como eu costumo dizer. Exatamente. Sabe que a gente estava conversando, eu e a Rose, em função muito da ansiedade, que a gente já trouxe isso dos outros programas. Nem temos, né, meninas, Da ansiedade. ansiedade dos resultados, né? Então, querer fazer muitas coisas. Vou trazer um caso clínico, né, que aconteceu aqui na clínica de uma paciente que veio frustrada de outras clínicas, digamos assim, que veio frustrada porque o resultado dos procedimentos que ela tinha feito acabou não dando certo. Não, e a doutora tocou num ponto que eu acho muito importante. Também tem isso, né, doutora? Ficar pipocando e não acompanhar esse tal, que também não adianta fazer o planejamento e a gente não executá-lo. Não executar. Exatamente. Então tu tem que acreditar na equipe que tu está te entregando e aí sim desenvolver o que foi planejado. O que acontece muito, né? Então, às vezes a pessoa tem essa ansiedade, daqui a pouco ela não foi assistida por uma equipe, então a tendência às vezes é fazer uma coisa numa clínica, outra coisa na outra e outra coisa na outra. Aquele boca a boca também, né? O paciente, ele não precisa e não deve saber, na verdade, não precisa ter o conhecimento da ordem dos procedimentos, tá? Sim, Então, tem que ter o quem profissional, tem que ter né? o profissional. Só que o que aconteceu nos últimos, que nem eu falei assim, para trazer um caso clínico, uma paciente me procurou que ela decidiu então fazer vários procedimentos elencados de uma forma muito bacana, tá? São procedimentos muito bons e ela veio frustrada porque eles não deram certo. E tá? por E aí, que não deram certo? Exatamente, foi conversando por que não deu certo. Gente, a ordem dos fatores nesse Altera caso altera o o resultado. Tá? A ordem dos fatores altera o resultado. Quando a gente precisa fazer determinados equipamentos, eles precisam às vezes ser feitos antes de um preenchimento ou de um bioestímulo, porque senão o uso daquele equipamento após um preenchimento ou um bioestímulo de colágeno pode consumir aquele produto. O que aconteceu com essa paciente? Tiro no pé, né? Total. Tiro no pé. Então, nesse caso, a paciente tinha primeiro feito uma toxina botulínica para depois acabar agindo usando um equipamento de laser, um equipamento que vai degradar aquela substância. Então, o resultado dela, na verdade, foi perder a toxina. Sim, fez o botox e ficou sem botox. E fez sem botox. Gente, pelo amor de Deus. Além do desgaste, né? Porque a gente tem toda uma expectativa, Exato. também tem a questão financeira, né? Exatamente, tem toda a questão financeira, tem toda a tua expectativa, porque tu estava em busca de um resultado, tu Claro. fez 2 investimentos. Mas, nesse caso, a gente precisa, às vezes, então, assim, se você quer fazer alguma coisa, confia naquele profissional e dá seguimento. Se você decide, daqui a pouco, fazer procedimentos em outras clínicas, então, anota, olha, no dia tal eu fiz tal procedimento. Então, quando tu for fazer uma nova avaliação, leva escrito. Gente, não é feio levar escrito. Não tem problema. Sim. A gente não precisa decorar todos os O profissional produtos. precisa saber o teu histórico, né? Então, assim, Que produtos tem aí no teu rosto, no teu a data corpo. que fez, o tempo que fez, né, o bioestimulador. O bioestimulador a gente consegue escolher vários no mercado, como Radiesse, Sculptra, que são os nomes comerciais. Então daqui a pouco é bacana saber, olha só, sei lá, em novembro do ano passado eu fiz um Radiesse, né? Em dezembro eu fiz a toxina botulínica. Bom, o profissional que está te recebendo, né, com conhecimento clínico, ele vai ter que decidir. Então, assim, a partir desse momento agora nós vamos Seguir por esse caminho. seguir por esse caminho. Mas é muito frustrante, principalmente tu receber, né, uma paciente que fez 3 procedimentos, ela escolheu, então foi, né, procedimentos interessantes que teriam um bom resultado, só que numa ordem que um acabou anulando o outro, gente. Então é bem complicado. A toxina dela perdeu o resultado em função da degradação ocasionada pelo calor do equipamento, né? Então, o calor, logo de imediato pós-toxina, a gente consegue degradar essa toxina, a gente consegue fazer com que ela perca a efetividade.
Tanto que, às vezes, se acontece um erro de toxina botulínica, a gente normalmente usa esse calor para tentar corrigir. Sim. Se tem uma aptose, se tem alguma coisa. Então, a gente tem esses recursos. Só que é um recurso terapêutico se o procedimento não deu certo. Não necessariamente para desmanchar o resultado. Né? Então, nesse caso, Ultraformer e bioestimulador, eles casam muito bem. Só que não adianta eu fazer primeiro o bioestimulador e depois o Ultraformer. A gente faz a ordem contrária. Então, ele não precisa necessariamente ser feito no mesmo dia. Pode fazer depois. Né? Então, as pessoas, precisa fazer tudo correndo no mesmo dia. Não, não precisa. Mas se tu sabe que na clínica X tu fez Ultraformer em X tempo, tu tem que dar alerta que tu vai chegar no outro consultório e dizer, olha só, eu fiz esse procedimento no dia tal, né, com o nome desse equipamento. Não é feio, gente, perguntar. Aqui a Rose sabe, eu gosto e faço questão de mostrar para o meu paciente Sim. o produto, né? Então eu gosto de mostrar, é que nem aquela coisa assim, quando a gente vai na clínica de vacina que eles mostram pra gente a data do produto. E é o correto, né? Então, em qualquer clínica que você consulte, tem que saber o produto. Hoje uma paciente me diz, eu sou super alérgica, eu posso levar o frasco ou tirar uma foto do frasco? Não tem problema nenhum. O frasco é de vidro, é perigoso ficar deslocando, mas a gente consegue tirar, né? A gente tem os códigos de barra, consegue tirar como é que é o adesivo ali, né? E ela pode levar, ela pode fotografar, não tem problema nenhum. Isso é direito do consumidor. Né? É bom a gente o direito do consumidor. Ficar por dentro dos nossos direitos. Pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu acho que é essa clareza. E isso também é saúde, né? Saber o que a gente está colocando. Então, assim, se a gente vai na farmácia tem tanto critério para comprar determinado medicamento, por que a gente não tem critério para escolher o produto? Ter transparência. Transparência e escolher o produto que está sendo utilizado. Né? Então, acho que isso é realmente assim, para não acontecer essa frustração. É um conjunto, então, o profissional e também o cliente, o paciente, né? Carregar consigo o seu histórico. Né? E assim, não precisa ser aquela coisa extremamente no dia 1º eu fiz tal. Não, né? Em meados de maio eu fiz tal procedimento. Eu já fiz preenchimento com ácido hialurônico em X nessa região. Não precisa saber definir, era um preenchedor denso, um preenchedor... Não, só simplesmente era preenchedor com ácido hialurônico, não era um preenchedor definitivo. Né? Então, eu já fiz preenchimento de lábio, ok, perfeito, não precisa ser o detalhamento completo. Mas, pelo menos, ter conhecimento. É complicado, que grande maioria das pessoas, eu já fiz, mas eu não me lembro se o que era. Gente, não é questão de lembrar, mas às vezes, assim, é um cuidado de saúde. Tá? Então, assim, fiquem atentos. Procedimentos são invasivos, né? Então, acho que vale questionar, vale perguntar, né? Então, é o cuidado com a tua saúde. Né? Saber o que está acontecendo no corpo da gente, essa casinha que Deus deu pra gente cuidar. Exatamente. E mesmo pensando em beleza, a gente também tem que ter esse critério. Mas beleza é fundamental, né? Porque se dá alguma coisinha errada nessa questão que as pessoas acham que acreditam, né, como estética, isso acaba afetando várias áreas. E às vezes até a intercorrência pode ter se desencadeado em função de um procedimento anterior. Daqui a pouco um preenchimento permanente, tem coisas que a gente não pode usar junto. Né? Então, assim, essa coisa, às vezes a gente pergunta tanto que na nossa anamnese, nossa ficha, a gente insiste, já fez, não fez, lembra, resgata isso. Porque assim a gente evita também que tenha uma intercorrência maior, pelo caminho certo. Tomara então, doutora, que nesse 2023 todas as minhas lindas e lindos, né? Essa gente linda que eu falo, consigam fazer esse planejamento, saber o seu histórico, cuidar da sua saúde, conseguir trilhar esse caminho, que aí dá certo. Dá certo. 2023, tudo de bom. Então, pra ti, pra tua família, pra tua equipe e pra vocês, claro, que nos acompanham sempre. Obrigada.